Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento sobre a libertação da persona. Para começarmos, já vamos trazer o pensamento de Fernando Pessoa, né? Então, ele nos traz de forma poética, né, esses pensamentos. Ele nos diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e já tem a forma de nosso corpo e esquecer os nossos caminhos e nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito profundo isso que o nosso irmão Fernando Pessoa nos traz. Abandonar as roupas usadas, nos diz Fernando Pessoa. Esse é um processo desafiador, pois somos espíritos, como dissemos, apegados às formas, à matéria. E para abandonar um comportamento que seja uma maneira de ser, e repetimos, por longas e longas encarnações, é um processo árduo, mas é gratificante. Esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, nos diz Fernando Pessoa. Vamos prestar atenção, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Quantos hábitos, quantos comportamentos já estão arraigados, condicionados em nosso psiquismo, nos conduzindo a repetir as mesmas ações. Esquecer os caminhos é mudar a frequência mental. Em outras palavras, como nos diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Então é mudar o padrão de pensar, o padrão do sentir e modificar os caminhos dos estímulos, falando numa linguagem mais científica, nos estímulos neuropsíquicos, as sinapses. Sabemos que o cérebro é o instrumento, e traduz a mente. Quando nós mudamos o nível mental, amadurecemos, nós mudamos até a forma do cérebro decodificar aquela informação. Dentro da ciência, quando fala da neuroplasticidade, teremos que fazer essa travessia. Nós precisamos mudar a forma que nós agimos e nós pensamos, para nos libertar da persona. E para fazer essa travessia, como nos diz Fernando Pessoa, nós precisamos mergulhar no íntimo do nosso ser. Não adianta ficar na margem, como ele nos diz. É preciso entrar na água, é preciso mergulhar no mar profundo de nós mesmos. Vamos continuar com o pensamento da benfeitora, onde ela vai nos trazer a informação assim. Estamos vivendo momentos de disputa pela conquista da fama, do privilégio, do destaque, da notoriedade. E se isso não se der através dos lances de enobrecimento e elevação, o homem é capaz de derrapar no escândalo, na vulgaridade, desde que o empenho produz os frutos da popularidade. Hoje, no mundo tecnológico, no mundo virtual, no mundo onde a comunicação é espontânea, a comunicação é essa rede, e em frações de milésimos de segundo, nós começamos a nos comunicar, com o mundo, interagir com o mundo. Então, o século, o momento ao qual estamos vivendo,
é um momento mais propício para realizarmos a libertação da persona. Pois o âmbito está preparado. Vivemos em um mundo de aparências, de imagens, e não é real. É um mundo de imagens. E esse mundo de imagens é nada melhor para podermos nos observar. Quando há muitos chamamentos externos convidando a persona a se manifestar. E aí nós vamos percebendo como nós estamos refletindo a nossa imagem. Quais são os valores que eu levo quando eu me apresento dentro dos meios de comunicação, dentro da internet, dentro das redes sociais? É um momento de nós refletirmos. Porque a tecnologia, o mundo tecnológico está aí para nos ajudar, para nós crescermos e evoluirmos. Vamos trazer o pensamento de Hermance Dufour no livro Escutando o Sentimento. Hermance nos diz: a grande batalha pela autonomia não está em se libertar de pressões externas, e sim das velhas programações mentais e gatilhos emocionais, e nos escravizam os processos de desamor e crueldade conosco. Olha, e a benfeitora Hermance Dufour nos traz. A libertação da persona, da imagem idealizada pelo ego, não está em eliminar as pressões externas, mas amanhar e amaciar as energias internas e aciona os gatilhos de ordem emocional. Por exemplo, falamos, hoje eu não vou reclamar. E aí chegamos ao ambiente de trabalho ou em qualquer outro ambiente que possamos estar em relação com outras pessoas, outros irmãos, e de repente alguém está reclamando sobre qualquer situação. E logo esse gatilho externo, ou seja, a reclamação do outro, aciona o gatilho interno, os valores sedimentados em meu inconsciente profundo, no self, os sentimentos. E vem à tona automaticamente na mente as ideias, e formam as palavras, e nós emitimos a nossa opinião de crítica e reclamação sobre aquela situação. É uma vontade muito forte, uma vontade que impulsiona automaticamente o gatilho interno, e esse gatilho interno está a todo vapor. E para amanhar essa energia, não existe outro caminho. O ego terá que fazer a ponte com o self, através da introspecção, e perguntar mentalmente, por que eu estou reclamando? Procurar identificar a real intenção da reclamação. Porque, como nos diz Hermance Dufour, a benfeitora Hermance Dufour, o problema não está nos gatilhos externos, no meio, mas sim nas pressões internas. São os gatilhos internos, são os meus sentimentos, os meus valores. Porque se eu chego num ambiente e uma outra pessoa está reclamando, lamentando, e de repente eu me pego também reclamando, lamentando, não foi porque o outro estava reclamando, eu posso justificar o meu comportamento e falo, não, o ambiente me levou a reclamar. Não, O ambiente, como dissemos, é a prova, é o meio. Agora, se eu estou reclamando, é porque aquele gatilho externo, a reclamação do outro, entrou em sintonia com um gatilho interno, os meus valores, e aí gerou uma atitude, um comportamento. E aí nós tropeçamos. Mas o importante é levantarmos e prosseguirmos. Então, vamos acompanhar o pensamento da benfeitora Hermance Dufour, no livro Escutando o Sentimento. Ela nos traz um desses motivos e nós colocamos esses sentimentos nas nossas atitudes. Então ela nos traz e nos diz assim: por medo de rejeição, em muitas situações, agimos contra os sentimentos,
apenas para agradar e sentir-se incluído, aceito. Essa é uma verdade, né? Quantas vezes não agimos contra a nossa própria opinião, os nossos próprios pontos de vista? Quantas vezes não agimos contra os nossos próprios valores para falar algo que agrade ao outro? Porque queremos ser aceitos e temos medo de sermos rejeitados e incompreendidos. Então, em muitos dos nossos comportamentos, nós percebemos essa carência. Nós queremos ser aceitos e aí nós sofremos muito, né? E utilizamos a persona, a máscara, ao invés de nos libertarmos dela, de colocar a nossa opinião, os nossos valores, independentemente se o outro entenda, compreenda ou não. Vamos trazer um pensamento do Dr. Frederic Perlus, e ele nos diz assim: eu faço as minhas vontades e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu e você é você. Se um dia nos encontrarmos, vai ser lindo. Se não, nada há de se fazer. De forma poética até, né, ele nos traz essa informação. Onde está a autonomia emocional e espiritual? O desprendimento da persona, da imagem, é uma tarefa árdua, pois vivemos a vida do outro e congelamos a nossa própria vida. Deixamos que a influência do mundo externo controle negativamente as nossas opiniões, os nossos comportamentos. Perdemos a nossa autenticidade, a nossa identidade. E com isso nós sofremos, né? Porque queremos que o outro mude e atenda às nossas expectativas. Viver respeitando os semelhantes é uma necessidade natural, pois as leis nos convidam a isso. Mas nós precisamos viver respeitando os semelhantes sem perder a nossa autonomia espiritual e emocional. A autenticidade, a sinceridade emocional, sem deixarmos de ser nós mesmos. Esse é o grande desafio da convivência. É o caminho para a libertação da persona. E esse caminho nós temos muita dificuldade, como nos diz Frederic Perlus. Porque nós não fazemos as nossas vontades. Nós fazemos a vontade, muitas vezes, do ego, a vontade egóica. E muitas vezes, este ser ainda imaturo e somos nós, todos nós, né? Nós deixamos de fazer a vontade do self. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser compreendidos, e aí sofremos. E nós estamos nesse mundo, como nos diz esse grande irmão, estamos neste mundo para realizar a vontade do self. Ele diz assim: eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. Ou seja, né, nós não estamos nesse mundo para atender às expectativas dos outros. Nós estamos aí para atender às expectativas de Deus, do self, do Espírito eterno. Pois, como Jesus nos disse, cada um com as suas obras. Quando a responsabilidade espiritual nos chama, aí é a nossa consciência e Deus. E nós temos muita dificuldade, pois, como dissemos, o mundo nos envolve de tal maneira
e nós começamos a viver mais a vida da persona, a vida da imagem, da autoimagem. Nós iremos atender sempre às expectativas externas. Se estamos no nosso trabalho, nós iremos ali falar para agradar, nós iremos ser aceitos, iremos ser admirados, e faz parte do processo de amadurecimento. Mas quando nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos percebendo e nós temos que atender às expectativas do espírito, do self. Se estamos com a consciência tranquila, se estamos dentro de uma paz interior, não importa se o mundo não nos compreende, não importa se o outro não nos compreende, o importante é que nós compreendamos o outro. Esse é o caminho, e o caminho para eles que já compreende o real sentido da vida. Por que estamos aqui neste mundo? Quando nós começamos a fazer essa pergunta para nós, eu estou aí para trabalhar em nome de algo maior. Lembremos, como nos diz o Evangelho, nos conta Jesus ali, com 12 anos, né? Ele já sabia, já tinha noção. Ele ser espiritual, já tinha noção da sua real tarefa e neste mundo. Então eu estou aí para trabalhar em nome de algo maior. E quando nós começamos a compreender isso, a primeira coisa que nós fazemos, né, é fazer as pazes conosco mesmo. Eu vou seguir uma profissão não porque os outros querem e eu siga a profissão, porque é o desejo do meu pai, da minha mãe, de alguém, não. Eu vou seguir aquela profissão pela minha vocação, pelo meu chamamento interno. Eu vou abraçar determinado trabalho, como nós falamos, né? Eu vou abraçar determinado trabalho, não porque o outro falou para mim, eu tenho aquele perfil. Não, porque eu senti isso, porque eu me identifiquei com aquele trabalho, com aquela tarefa. Assim nós vamos ganhando autonomia espiritual. Nós vamos nos aproximando da autenticidade espiritual. E como nos diz Frederic Perlos, né? Se nós um dia nos encontrarmos, vai ser lindo, né? Se o outro, no caso, nosso irmão de caminhada, entender os meus valores, entender a mim mesmo, né? E eu entender o outro e fazer essa ponte, vai ser lindo. Mas se o nosso irmão não nos compreende, né? Nada há de se fazer. O importante é nós nos compreendermos. Então esse é o caminho e a benfeitora nos chama. Quando nós falamos de libertação da persona, é nesse caminho. Para finalizarmos essa aula, as reflexões, nós não vamos finalizar jamais, né? Mas finalizarmos essa aula, vamos lembrar novamente da passagem do Cristo, onde ele nos diz: tudo e ligardes na terra será ligado no céu, e tudo e desligardes na terra será desligado no céu. E possamos estar ligando aí na terra os sentimentos de solidariedade, de fraternidade e de amor, para que possamos levar isso conosco, ou seja, sermos autênticos e espíritos benéficos. E o Senhor de bênçãos nos abençoe. Até breve.